Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, mercado da bola agitado, tem Marinho, tem Pato, tem Beraldo, tem Pablo Maia, tem Nicão e muito mais, além de palpites para o jogão de amanhã entre Sport e São Paulo. Então vambora pro vídeo. A possibilidade do São Paulo contratar Marinho é o cúmulo do absurdo. Eu não acho que é baseado no quê? Dinheiro, o técnico? Eu não acho absurdo, mas também não acho uma super contratação. O que você acha, Marinho? Acho uma ótima contratação. Ótima? Acho. É mesmo? Eu acho também. Ótimo. São Paulo é boa, muito boa. Acho. Mas porque é o São Paulo? Porque eu é o acho Marinho? que o São Paulo precisa de jogador. Falta explicar porque que o São Paulo precisa de outro jogador de lado. Olha, Alice. Vai abrir mão de alguém? Vai abrir mão de. Porque esses caras não estão machucados, nem o Wellington Rato, nem Alisson. É que assim, né, quem joga aqui. É porque o São Paulo tem um presidente que vai ser reeleito depois de mudar o estatuto. Sim. O São Paulo tem um clube com elenco de fato inchado, departamento de médico à parte, o elenco é inchado, os caras vão ficar machucados para sempre. Ainda que eles fiquem machucados mais tempo, não é para sempre. Qual é a política? O São Paulo ano passado deu superávit depois de algum tempo porque o Antony foi vendido da Holanda para o Manchester United. E o Sara também. E o Sara foi vendido aqui. Desse time aí, quem que o São Paulo vai vender? É o Beraldo? Então precisa contratar zagueiro. É o Nestor? Precisa contratar um meia. É o Cachecol, né? É só, eu acho que falta. Uma coisa é oportunidade de mercado, e acho que essa é uma oportunidade cara, porque ainda que o Flamengo tope pagar uma parte do salário, ou que o jogador tope diminuir a sua pedida, ainda assim, não é um jogador. Sim. Mas tem um ponto aqui. Não é um jogador barato. Então, assim, é esse o jogador? É isso que o Dorival, quando tiver precisando? Os laterais direito, ele está satisfeito? Na lateral esquerda, ele está satisfeito? Se ele perder o zagueiro, ele está satisfeito? Eu acho que são perguntas que precisam ser respondidas pelo Dorival. Vamos lá. Antes do ano começar, a arquibancada do Morumbi, traduzida para nós aqui por dois amigos meus, era 45 pontos. Ponto. Será que dentro da gestão houve uma reversão de expectativa de que agora podemos ser campeões brasileiros? Não, acho Vamos. Calma, deixa eu só tentar concluir. Vamos então fazer um pouco a mais neste momento, mesmo sem ter condições para isso. Que foi uma das tentações do governo Leco lá atrás, foi que ele começou fazendo isso, de repente aí ele viu, falou, nossa, vamos ganhar. Quando ele viu a taça lá, queria tanto pegar a taça. Ele encostou. E aí, perdeu. Não é? Encostou na taça? Ele encostou. Não vi, não lembro. Eu tava lá. Entendeu? Então, será que não é isso? Se foi isso, cara, não contrate o Marinho. A contratação do Marinho precisa ser bem estruturada dentro da questão de que o São Paulo tem reserva na lateral direita, o Ramos e o Orejuela, são jogadores que estão lá ganhando dinheiro, sendo pagos, né? Saber o que vai fazer no meio da janela, no meio do ano, que jogador o São Paulo pode abrir mão e quanto dinheiro vai ganhar com eles para continuar mantendo o equilíbrio, porque senão vai passar, nós vamos ter 10 anos, depois mais 10, mais 10, mais 10, e a situação do São Paulo segue a mesma. Então, stop. Vamos parar para pensar sobre isso, não é? Qual é a utilidade do Marinho dentro de um elenco que pode perder algum jogador no meio do ano por necessidade, né? Para não começar de novo a atrasar a conta de luz e não sei o que, não tem dinheiro e tal. E aí você tem que medir isso. O São Paulo precisa se preocupar com isso, porque se mexer a peça errada no xadrez ou na dama, bicho, você perde a temporada de novo. Meu convite. Agora você perguntou para mim, São Paulo Sport. Confronto também em tese encaminhado. São Paulo venceu fora de casa por 2-0. A torcida tem lotado o estádio nos jogos em casa. O Sport talvez não vá com força máxima, porque pode ser que priorize outras coisas. Vamos ver. Deixa eu dar as cotações do parceiro Sportsbet.io. Vitória do São Paulo 1,57 pagando. Favoritaço, hein? O empate paga 3,71 e a vitória do Sport paga 5,74. O São Paulo vai empatar esse jogo 1-1 e vai avançar para a próxima fase, pagando 3,71 esse empate. É uma boa cotação, por isso eu estou empatando também aqui, 3,71. Arnaldo, eu quero saber o seu palpite sobre esse jogo. São Paulo e Sport, palpita daí. Pra mim dá empate
empate no Morumbi, São Paulo 1, Sport 1, São Paulo se classifica, portanto. Lembrando as perguntas sem resposta, né? O que da coletiva, algumas coisas não ficaram claras, né? Primeiro, claro, isso nem daria para saber se ele vai corresponder à expectativa que está criada sobre ele, né? Que vai jogar bem e tal. Não dá para saber, até porque ele mesmo foi perguntado quando que ele poderia jogar e falou assim, não sabe. Cada coisa tem o seu tempo, eu fiz hoje o meu primeiro ou segundo treino, qualquer coisa assim. Então, nem quando ele poderá estar apto foi possível saber, né? Esse é um primeiro ponto. O primeiro ponto é esse. Foi perguntado sobre previsão de estreia, ele não quis dar nenhuma previsão de estreia, até porque, de fato, vem de uma lesão de ligamento cruzado, está começando a treinar com bola nesse momento, com contato com os companheiros, é apenas um primeiro passo para um retorno, né? Eu falo para você, mais ou menos, o estágio do Moreira, entre aspas, porque ele teve, Moreira, da base que estava jogando no profissional, teve a mesma lesão, mais ou menos no mesmo período do ano passado. E agora também começa a fazer essa tal de transição, né? A diferença é que um tem 19 anos e o outro tem 33. 33, exatamente. Isso mesmo. E aí a gente está entrando já na parte das coisas não respondidas, e se ele não sabe nem quando vai voltar a jogar, foi perguntado também como ele jogaria, em que posição jogaria, e aí lembrou o Pato de antigamente. O Pato que não responde nada, né? Não, veja bem, não sei. Sempre fui centroavante ou meio atacante, mas se me pedirem para jogar de goleiro ou zagueiro... De volante ou volante. Né? Falou isso, deu uma resposta também marqueteira. Essa é a coisa, cara, eu também falo, eu nem no Milan, nem no início da carreira, eu vi o Pato jogar sem ser de último, de centroavante, de atacante, sem precisar se preocupar tanto com a recomposição. Vamos ver no futebol atual com 33 anos. É verdade que na Major League Soccer ele jogou atrás do centroavante, numa função que normalmente hoje é ocupada pelo São Paulo, pelo Luciano no São Paulo. Sim. Agora, a diferença do nível de intensidade. Soccer, isso, é uma coisa, né? Acho pouco provável que ele consiga jogar na posição que o Luciano está jogando. Exato. Ele pode até jogar como segundo atacante, mas mais enfiado num sistema diferente desse que o Dorival tem utilizado até o momento, pelo menos. Exato. E aí, por fim, ele falou, quer dizer, ele não falou. Ele foi até perguntado sobre o contrato, como a gente falou, né? O Casares foi lá, falou algumas palavras e pirulitou, não respondeu perguntas. Então, também é uma incógnita a forma que foi feito o contrato do Pato com o São Paulo. E aqui não há leviandade, não sei o que lá. O fato é que ninguém sabe como foi feito esse contrato. Um contrato de produtividade pode ser qualquer contrato. Ele pode ganhar R$1, como pode ganhar 1 bilhão, sei lá. A gente não sabe. Esse negócio não ficou claro. E ele também não respondeu, talvez nem responderia sobre valores, é claro, mas ele também nem respondeu sobre o processo, né, dessa questão de produtividade ou como vai ser o contrato. A única coisa que se falou é que o contrato vai até quando? Fim de 2024? Ou fim desse ano? Fim de 2023. Até 2023, e aí vai ver o que vai acontecer. Então essa é uma grande incógnita dessa questão do Pato. Repito, não há leviandade aqui nenhuma, é só uma ignorância no sentido de ignorar como que o contrato foi feito. E aí, o fato é que nenhum São Paulino torcedor sabe como o contrato foi feito. Assim como aquele lá do Galopo. É a mesma coisa. Sim, o contrato não é a mesma coisa, mas a comunicação é a mesma. O contrato de produtividade que vem sendo feito recentemente para jogadores é nos moldes do Lucas Lima do Santos. Ou seja, um salário mais baixo do que o teto do clube, ou que ele normalmente ganharia, ou ganhava como jogador, do status que ele tinha. E aí as cláusulas são até assim, são de aumento, reajuste e renovação, como foi o caso do Lucasinho, como foi o caso do Davi Luiz. Então, por exemplo, até o final de 23, na verdade ele tem menos de 6 meses de contrato, até ele começar a jogar. A temporada acaba em novembro, e aí é só isso? Ou a produtividade, o gatilho, os minutos jogados podem dar renovação para mais uma temporada? Nem essas questões mais básicas ficaram esclarecidas. Essa é a grande verdade. Exatamente. Tem razão. O Chiquinho Faustino aqui, Massa, fala: futebol é resultado. Se jogar assim todos os jogos, mesmo mal, será campeão. É ruim? Jogar bonito nem sempre ganha jogo. É o melhor paulista junto com o Palmeiras, do São Paulo. Na tabela não tenho dúvida, né? Tem um ponto a menos só. E o Dorival tá cumprindo o script, né? Daquilo que ele se propôs a fazer quando chegou. E eu vi uma coisa legal na coletiva, né? Quando o repórter foi perguntar para ele como você reage a essa questão do torcedor, né? Que tá dorivalizando. Então, né? Já encontrando uma forma de adorar o Dorival. Perguntaram para ele e falou... Ele deu uma risadinha. Com muita tranquilidade. Então, assim...
Ele sabe o que tá fazendo. O céu, o inferno, como é que é? A distância de um palmo. Exatamente. Dorival, filósofo. Tem gente aqui que, né? É absoluta pede perdão verdade. todo dia. É absoluta verdade, né? Nesse caso, né? E colocou o jogador que estava machucado, o cara entra e faz o gol. Sabe assim? Sim. Tem uma série de questões aí que estão explícitas, né? A gente tá vendo. Agora, o primeiro tempo foi patético também, né? Foi ruim. Muito ruim. Se você pegar um adversário mais forte, mas não foi agora. Então, vai ser lá pra frente, não interessa. Agora valeu, tá certo, tem que fazer isso mesmo. Os adversários mais fortes virão, já. O Kleber Bento fala o seguinte: digam que o Dorival é ruim. Não podemos perder ele para a seleção. Deixe a gente sonhar. Abraço, satisfação. A coletiva do Dorival, Marília, não partindo diretamente do Dorival, mas ele foi perguntado muitas vezes sobre a seleção brasileira. Sobre Flamengo. Sobre Flamengo e sobre seleção brasileira. Vocês tinham dúvida, desculpa eu interromper seu raciocínio, que ele seria o novo técnico da seleção brasileira? Dúvida? Calma, deixa eu concluir. Depois do que ele fez no Flamengo? Se ele tivesse continuado no Flamengo? Para mim é questão financeira. Assim, é uma aposta válida dentro da carência. Se você conseguir chegar num valor ali que seja viável para a perspectiva do São Paulo, eu acho que até valeria o teste, valeria a tentativa. Mas não sei se vai ser fácil encontrar. O Prates não contrataria o Marinho nem de graça. Nem de graça. Eu já não sou tão extremo assim. Amigo Pedro Ferrari, que você está falando, você falou que, desculpa que eu não ouvi, Alexandre Pato, é isso? Então vamos lá. Tela com números de Alexandre Pato, de volta ao tricolor. Olha aí o Alexandre Pato. Faz tempo que não joga, hein? Teve uma lesão, não é? No ano passado. No caso do Pato não era que não jogou bem como o Marinho, é que não jogar mesmo. Jogou, não pôde jogar, né? Essa é a terceira passagem do Alexandre Pato, então a gente tem Pato nas duas passagens pelo São Paulo e no Orlando City. No São Paulo, 133 jogos, 116 como titular, 47 gols e 16 assistências, média 0,35 gol por jogo. No Orlando, 32 jogos, 19 como titular, 4 gols, média de 0,13, números muito ruins para um atacante com o cartaz de Alexandre Pato, que já foi jogador de seleção brasileira, jogador campeoníssimo no Internacional, no Milan. Campeão do mundo no Inter. Campeão do mundo no Colorado. Gigantão, toda hora lembra disso. Vini Colorado chora ao lembrar de Alexandre Pato. Hã? Chora. Então tá aí, ó. 4 gols e 6 assistências em 32 jogos no Orlando City. Outra aposta do São Paulo, que eu vou falar com sinceridade e com respeito ao jogador, vai me surpreender muito se o Pato jogar bola e der certo no São Paulo agora. Faz tempo que ele não joga. Eu tô exagerando? Você discorda? Não, eu tenho a mesma impressão que você. Assim, considerando o tempo... Já em 2020 ele também sofreu com muita lesão, ficou um bom tempo parado. É um cara que, assim, vai chegar agora no meio do ano. Você precisa ver o condicionamento físico, questão de ritmo de jogo para ele recuperar. Não sei o quanto que ele vai entregar ao São Paulo, é questão de minutos mesmo. Eu acho que... Eu ficaria muito surpreso se ele der certo no São Paulo, muito mesmo. Eu acho que vai muito de acordo com a expectativa. O que é dar certo? É isso. Pro Pato hoje, nessa altura? O que a gente pode esperar do Alexandre Pato hoje? O que é dar certo? É jogar bem, fazer gol, ajudar o São Paulo em jogos importantes, difíceis. Isso é dar certo. Mas é ser protagonista ou um jogador útil? Útil, Eu acho que tá mais para ser um jogador útil. Também vou por essa linha. O que seria um jogador útil? Um atacante, o que seria ser um jogador útil? Não necessariamente titular, mas com boa participação, que desse pelo menos profundidade ao elenco de São Paulo, fosse uma opção, sei lá, a segunda, terceira opção do Dorival para mexer. Então, isso que se espera. Segunda ou terceira? Não, segunda ou terceira opção. Tô falando no jogo, não do ataque, mas que entrasse com frequência. Agora, não espera um Pato protagonista. Agora, você acha que ele tem condição de dar isso aí que você falou? Sim. De ajudar o elenco? De ser um jogador. Se a gente não regular as expectativas do Pato, se for o Pato de 5 anos atrás, é um Pato que vai fazer 34 anos agora. Então já é um jogador mais rodado. Por outro lado, jogador com uma cabeça no lugar. O Pato sofreu com deslumbramento. Para mim sempre foi um jogador super valorizado. Nunca provou em campo que era um super craque. Então ele teve uma fase muito boa no Internacional e uma fase muito boa no Milan, ali no começo. Teve? Um começo ali que empolga, mas no São Paulo ele teve boa fase. Primeira passagem ele teve um momento bom. Jogou bem no São Paulo. É um jogador que não saiu manchado do clube, então não se pode questionar a história do Pato. Um cara que sempre respeitou a instituição.
quando eu questionava a contratação do Lucas Lima no Santos. Era pela forma como ele saiu, um jogador que chegaria para mais um desgaste, mas em campo... esquece isso, não, mas em campo tem se mostrado útil. O Lucas Lima não é aquele maestro camisa 10, mas pela realidade do Santos dentro hoje... do que tem. Pois é o útil. Dentro do que tem o São Paulo, eu o Pato pode ser útil. Acredito que o Pato possa ser útil se todo mundo estiver nessa página. Não, é um Pato que não precisa ser o grande protagonista. Não será o Caleri, por exemplo. Não, até porque chega com contrato de produtividade. O próprio São Paulo já faz questão de regular essa expectativa. E na realidade do futebol brasileiro, eu não duvido que o Pato possa ser útil se não tiver problema de lesão. A questão é, um jogador que tem esse histórico, chegando ao São Paulo, que tem o histórico do departamento de futebol que gera... A gente sabe que no São Paulo o treinador precisa lidar com o time inteiro. Você contrataria o Pato, então, agora? Você faria o que o São Paulo fez? Para um contrato de produtividade, um jogador... Eu não contrataria o Pato se estivesse no comando do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo. Agora, na realidade do São Paulo hoje, condição financeira... a necessidade do elenco, eu contrataria nesse molde. Não é pouco para o São Paulo, que quer voltar a ser protagonista? É pouco, mas é o que tem para agora. Nesse processo, o São Paulo... Contratações desse tipo, como Alexandre Pato, o São Paulo sai do lugar? Não, em relação Eu acho que não. Não. Mas não. Você mesmo citou agora, Palmeiras, você citou Palmeiras, Galo, Flamengo, Atlético Paranaense. Se as contratações do São Paulo for Alexandre Pato, repito, com todo respeito ao jogador, foi um grande jogador de seleção brasileira, de futebol europeu, campeoníssimo no Internacional, jogou bem no São Paulo. Eu vou dizer algo aqui que vão me xingar. Ele teve bons momentos no Corinthians. Eu me lembro, na minha opinião, ele fez bons jogos. Terminou de forma melancólica. O torcedor do Corinthians não quer ver nem de perto o Alexandre Pato, com razão. Aquela último pênalti dele lá é a marca. Mas ele fez bons jogos no Corinthians. Mas o Pato hoje, depois de passar esse tempo lá no futebol dos Estados Unidos, sem destaque, depois de uma lesão, quanto tempo que ele não joga? Desde agosto do ano passado. Desde agosto do ano passado. Eu repito, posso queimar a língua. Se eu queimar a língua, eu vou ser o primeiro a falar aqui. Olha, eu me enganei, porque eu não esperava nada do Pato. Olha como ele está ajudando o São Paulo. Abel, eu repito, Abel Neto, seria o primeiro a falar aqui. Olha, eu não esperava, com todo respeito ao jogador, não espero que ele vá fazer grande coisa no São Paulo Faz tempo que ele não apresenta muita coisa. E o São Paulo, para mim, tem que ter exigência grande. Isso é importante que você fale. É o São Paulo Futebol Clube. Para vários clubes. Torcedor que vai lá no sábado à noite, como foi nos últimos 2 sábados, 50 mil, 45 mil, trânsito, chuva. A camisa do São Paulo, ele tem exigência grande. Ele quer jogar de igual para igual. Com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Galo. Mas é isso que o torcedor do São Paulo quer. Então eu vou me surpreender e vou ser o primeiro a falar aqui. Eu queimei a língua. Olha como o Alexandre Pato está jogando bem, está ajudando, mas não acredito. Com respeito ao jogador, não acredito. Muitos scouts, né? Aquele profissional que pega números, né? Que faz scout de jogadores para clubes de fora, já tem assim ele como um dos principais ali na lista em observações e tudo mais. A cada jogo ele vai melhorando, né? Não só a condição de defender, né? Os números são muito bons nos jogos quando ele defende, mas também quando ataca, quando passa. É um jogador que não faz faltas, é um jogador que constrói jogadas, né? O São Paulo começa a construir suas jogadas ali com uma linha de 3, né? Normalmente é o Beraldo aqui aberto pela esquerda, tem sempre um zagueiro pelo meio, normalmente é o Arboleda, ou então quando joga o Alan Franco, e o Rafinha, que é esse terceiro homem atrás, construindo pelo lado direito, né? Isso aí é muito nítido na saída de bola, né? No trabalho que o Dorival Júnior tem feito com esse São Paulo. E o Beraldo é uma peça importante, porque é um zagueiro que constrói, né? Um zagueiro canhoto, um zagueiro que constrói jogadas, é muito seguro, é muito firme, ou seja, é um jogador que naturalmente desperta um interesse de mercados europeus. Mas nessa janela, pelo que eu pude apurar, eu conversei com algumas pessoas que trabalham com o Beraldo e também algumas pessoas no São Paulo, eles acham improvável que chegue uma proposta para ele. E sim na próxima janela. Na próxima janela vai ser inevitável pelo destaque que o jogador está tendo, né? Se ele mantiver essa pegada, mantiver esses números, certamente vai chegar uma proposta, e uma proposta muito boa, porque é um jovem jogador e é um jogador que o mercado A, né? Aquele mercado top, gosta de levar esses jogadores. O São Paulo até entende, é importante que ele se desenvolva mais no São Paulo, que ele tenha mais minutagens, que ele tenha mais jogos, para que o mercado como um todo sinta a segurança de falar, esse cara já veio aqui, já é uma realidade dentro do São Paulo, agora tá mantendo aqui um nível de atuação, é um jogador que de repente pode até ter uma conquista com o São Paulo, por que não? Então assim, o mercado lá na frente, na próxima janela, vai ter uma segurança maior do que esse jogador já vai ser mais do que uma realidade como ele está sendo hoje. E hoje seria assim, um Real Madrid, por exemplo, um clube grande da
Europa, não iria fazer uma oferta com um jogador que está pouco tempo ali performando no São Paulo, né? É uma situação que ele vai maturar um pouco mais para as propostas dos grandes aparecerem, né? E o São Paulo tem total interesse em vender, mas desde que seja uma venda ali entre 12, 15 milhões de euros para começar a conversa. Lembrando que a multa rescisória do Beraldo é milionária, em reais, mais de 300 milhões de reais. Então o São Paulo tem essa segurança, tem um contrato com o jogador até 2026, né? Deu um aumento salarial até pro jogador tempos atrás, para ele equiparar com os atletas que estão em ascensão como ele. Então o São Paulo entende que nessa janela vai ser difícil. Pode até pintar proposta, tá? Depois vocês vão falar, André falou que não vai ter proposta. Pode até pintar proposta, mas é improvável que o São Paulo negocie o jogador já nesta janela. É algo. E esse papo de que Nicão está voltando pro São Paulo. O atleta pertence ao tricolor e foi emprestado ao Cruzeiro até o fim da temporada. Não anda em boa fase, especialmente desde a chegada do Pepa. O técnico português gosta de jogadores intensos que se dedicam à marcação, não é muito o estilo do Nicão. Jogador que inclusive nem entrou na última partida do Cruzeiro, empate 1-1 com o Flamengo. No jogo anterior foram só 29 minutos em campo contra o Cuiabá, atuou 1 minuto contra o Grêmio e não foi utilizado diante do América. Tem 5 partidas no Campeonato Nacional para que ele pudesse ser aproveitado pelo São Paulo a partir de 3 de julho, quando o mercado reabre. Ele não poderia fazer mais do que 2 jogos no Campeonato Nacional. Você sabe que o limite para que um atleta se transfira no Campeonato Nacional é de 6 jogos por um clube. Mas fui checar com o pessoal do São Paulo se de fato o Dorival Júnior pediu a reintegração do Nicão. A resposta foi, abre aspas, ele não volta, não tem nada disso de que o Dorival o pediu, fecha aspas. Então, descartemos essa história e partimos para a próxima. Hoje o assunto mais importante no tricolor é sobre Marinho. São Paulo não desistiu da contratação do atacante, mas ainda não chegou a um acordo financeiro e resolveu deixar esse assunto em stand-by. Meio que, Marinho, você já sabe quanto a gente pode pagar. Se você tiver interesse, você aceita. Se não tiver, pode buscar outro clube. São Paulo alega que chegou ao seu limite, que é distante dos 800 mil a que tem direito o Marinho no Flamengo, mas valor considerado pelo São Paulo interessante. O contrato entre São Paulo e Marinho seria até dezembro de 2024. O Flamengo já aceitou a liberação de forma gratuita. Falta agora um acordo entre o atacante e o clube paulista. Ontem à tarde o São Paulo saiu da negociação, né, do Marinho. A gente noticiou isso na live, a gente falou isso muito durante a nossa live, né, que o São Paulo tinha feito por estratégia, dado uma esfriada na negociação com um atacante que está afastado do Flamengo. E o motivo principal é a questão financeira. A questão financeira foi a principal, foi a que está pegando nesse momento. Eu costumo não falar muito sobre valores aqui de salário de jogadores, é meio que uma premissa aqui do canal, mas vamos citar um exemplo. Digamos que o Marinho ganhe 6. O São Paulo entende que se ele ganhasse 4, estava bom para fechar o negócio. 4, estava bom para fechar o negócio. Então, assim, o São Paulo tenta reduzir a pedida salarial do jogador. O jogador tem um salário, né, que é em carteira e mais o direito de imagem. Normalmente é assim que os clubes pagam e o Flamengo paga para o jogador. Na cabeça dos dirigentes do São Paulo, seria algo assim: o Marinho tem no São Paulo hoje, pelo ambiente, pelo grupo que está se formando, pela expectativa que se tem no trabalho do Dorival Júnior, um ambiente muito bom, um time que está se formando, um técnico que o conhece muito bem, e seria uma grande oportunidade para a carreira do Marinho. Então o São Paulo entende que essa é uma grande oportunidade para um jogador que, por exemplo, está afastado no clube onde ele tem contrato hoje. É uma situação em que o São Paulo esfria a negociação estrategicamente para ver se consegue ter uma resposta do jogador, uma resposta do staff em relação a essa diminuição na pedida salarial. São Paulo que tem um teto salarial e o São Paulo enxerga que o Marinho hoje, chegando nas condições que ele estaria chegando, é um jogador que não tem motivo para ganhar o teto salarial do São Paulo, né? Seria o teto dentro dessa contratação, dentro da avaliação que o São Paulo faz em relação ao Marinho. Ninguém me crava dentro do São Paulo que o São Paulo saiu da negociação. A negociação continua. O São Paulo entende que essa foi uma manobra, uma estratégia para você ter uma resposta do jogador, uma resposta do staff em relação a esse negócio que está acontecendo. Ah, André, então, mas você falou que esfriou e não esfriou. Não, hoje esfriou. Hoje o negócio está
morno, né? O negócio não está acontecendo, conversas não estão acontecendo. Mas essa retomada, né, da negociação, voltar a esquentar, vai depender muito do Marinho, vendo que o São Paulo quer que ele baixe essa pedida salarial. Depende do jogador, está nas mãos do Marinho uma retomada de conversas e o fechamento de um negócio que estava ou já estava muito desenhado para ser encaminhado para uma contratação do São Paulo em relação ao atacante Marinho. Está na mão dele, depende do jogador. O São Paulo está na dele, o São Paulo já colocou o seu projeto na mão dele, já dizendo o que o São Paulo quer dele e o que o São Paulo espera dele. A questão dos números, a questão do que o São Paulo gostaria de ter em relação a ele, aí eu fiz essa continha, né? Digamos que ele ganhe 6, o São Paulo quer pagar 4. Então é uma situação que a gente espera, o São Paulo se mantém otimista. Se de repente o jogador retoma as conversas e faz uma contraproposta, ao invés de ser 6, vai que seja 5, o São Paulo já entende que é uma redução. Então qualquer tipo de redução o São Paulo vai avaliar. O São Paulo que segue no mercado, tá? Além do Marinho, o São Paulo segue olhando, mapeando o mercado para outros jogadores e espera entregar para Dorival Júnior reforços, de 2 a 3 reforços nessa janela do meio do ano, que abre daqui mais ou menos um mês. No final do mês ela já vai estar aberta aí para várias contratações, mas o mercado já começa a se movimentar e se movimentar bastante, certo? Vamos começar falando aí dessas especulações aí de transferências, vídeo que o mercado da bola aí vai ficar ainda mais agitado com a abertura da janela de transferência no meio do ano. O bola da vez mesmo para sair de São Paulo é o Pablo Maia, né? O São Paulo espera uma proposta de 15 milhões de euros pelo menos pelo jogador. São Paulo tem 85% do passe, que daria algo em torno de 85 milhões de reais. E seria aí um valor que daria um punch nas finanças de São Paulo, vídeo que o São Paulo precisa vender mais de 130 milhões de reais de jogadores, então você já ficaria muito mais que a metade. E a expectativa também é da venda de Natan e talvez uma ou outra aí, ou até uma venda do Sara, que poderia vir ajudar a fechar esse valor. Né? Então esse é o cara que todo mundo lá no São Paulo vê preparado para o futebol internacional. O Atlético de Madrid é o que parece demonstrar interesse, tem o Fulham, tem Newcastle, então assim, propostas virão. Lembrando que o ano passado foi considerado o melhor volante sub-20 do mundo. E agora vem jogando uma bola redonda aí, então assim, acho que a saída dele é inevitável. O São Paulo já conseguiu empurrar uma janela, mas uma bem improvável. O que o São Paulo deve conseguir fazer e pretende fazer é empurrar uma janela em relação ao Beraldo, né? Ter o zagueiro por mais uma temporada, e é importante, né? Porque gera identificação com a equipe, como foi com o Pablo Maia, mesmo com os altos e baixos. E ainda mais ele tá jogando o fino da bola aí, Arboleda aí, talvez aí a melhor dupla do futebol brasileiro no momento a nível defensivo. Mesmo assim, o São Paulo vai escutar propostas, né? Mas ano passado começou, por exemplo, Pablo Maia mesmo teve proposta de 7 milhões e meio de euros do Fulham. A gente doidinho para vender o jogador, o São Paulo segurou. E hoje você já fala num valor que é o dobro, né? Em 15. Vamos ver. É um jogador aí que é para futebol europeu, clube de primeiro escalão. E é o que deve acontecer com o Pablo Maia. Beraldo também, mas acho que só em 2024, que é uma ótima notícia. Não deixa de ser um reforço para o São Paulo Futebol Clube. Falando agora de Marinho. Quem pega o Marinho é o próprio Marinho. É quanto ele quer receber e quanto o São Paulo pode pagar. Ponto. São Paulo não vai pagar 800 mil. O jogador não paga 800 mil, ainda mais pela bola que tem jogado ultimamente. Quando saiu do Santos Flamengo era uma história, ele estava em alta. Agora ele está saindo em baixa, né? Então, assim, vamos aguardar. Diz a lenda que ele tem propostas do futebol árabe. Diz a lenda que o Santos estaria interessado. Mas o São Paulo não vai sair ali daquele patamar. E o grande trunfo do São Paulo para a contratação do jogador seria o Dorival Júnior, que tem interesse sim no jogador. E aí a gente vê uma clara divisão entre torcedores, críticos, especialistas, se vale a pena a contratação do Marinho, né? Eu continuo com o meu pé atrás, porque assim, você dele ter jogado bem um ano no Santos e depois Grêmio, Flamengo, Vitória, assim, muito meia boca, mas vamos ver, né? É a oportunidade de mercado, é o que o São Paulo pode obter nesse momento. Viria 0,800, o que está pegando só é a questão salarial. Se São Paulo e Flamengo, o Flamengo está dando graças a Deus, vai. Agora só depende do jogador aceitar ou não a proposta do São Paulo Futebol Clube. De momento, está em banho-maria as negociações entre São Paulo e jogador.
E falando de Pato também, Pato continua treinando, comprometido, novo camisa 12 do São Paulo. Agora é aguardar que o jogador entre em forma física e responda dentro de campo às críticas. Se realmente ainda dá um caldo, né, como se fala, né, se ainda é capaz de competir, né, no futebol brasileiro ou não. Por agora fica mera especulação, tem que ver ele em campo e de que maneira também o Dorival vai colocar ele em campo, né? Ele falou que joga até de zagueiro, a zaga não tá precisando, então vamos ver, vamos aguardar, mas deve voltar só depois da parada da data FIFA. E para fechar, a grande surpresa desses nomes aí especulados seria a volta de Nicão, né, cara? Nicão que não tá muito bem no Cruzeiro, não, saiu no início do ano do São Paulo porque, de acordo com informações da família dele, não se adaptou à capital paulista. Mas também é o que parece que o Nicão não se adaptou ao Cruzeiro de Pepa, né? Não tem jogado, foi muito criticado aí num vídeo que saiu de bastidores que saiu com a cara emburrada. Ele respondeu que era Dia das Mães e não tinha mãe e tudo mais. Conclusão, não tá bem lá, desde que saiu do Atlético Paranaense aí não vem tendo uma regularidade. No São Paulo se machucou muito e depois também, quando voltou, não teve grandes oportunidades. Pediu para sair e agora fica essa questão, né? Você gostaria de ver o Nicão de volta pro São Paulo? Eu acho que se você tá dando uma terceira oportunidade pro Pato, por que não dá uma segunda pro Nicão, né? E aí vem em campo se vai dar certo ou não vai dar certo. O Dorival, diferente do Rogério Ceni, tem se mostrado um treinador que tem recuperado jogadores, hein? E tem tirado alguns do ostracismo. Tudo bem que ele não faz milagre com relação ao Orejuela, por exemplo, né? Acho que ninguém até o momento fez, então... Vamos esperar para novidades, acho que sempre é bem-vindo, seria um reforço, por que não? E lembrando que o São Paulo busca 3 jogadores aí para reforçar o elenco, né? Mas é que tem sido dito, oportunidade de mercado, nada mais, nada menos. Não esperem contratações milionárias, não esperem loucuras que nem o Corinthians está fazendo com o Matias Rojas, o Corinthians que não paga ninguém, tem uma dívida bilionária e vai atrás do meio campista, e o cara é trouxa, tá indo pro Corinthians. Poderia muito bem pro Botafogo, que tem uma melhor proposta, tá pagando todo dia, que é uma SAF, mas é a opção de cada jogador, né? Então é isso, pessoal. O São Paulo aí que já ainda está se preparando para o jogo contra o Sport, que eu acabei não falando nada. De acordo com o GE, o São Paulo vai com força máxima, a única dúvida fica aí entre Diego Costa e Arboleda, o resto seria a mesma equipe que jogou contra o Goiás. Então aquele trio de ataque com Marcos Paulo, Caleri e Luciano. Até me chamou a atenção, né? Porque em tese é um jogo praticamente definido que o Sport mesmo não deve vir com força máxima. Mas é no Morumbi, o São Paulo teve uma semana cheia, uma semana tranquila. E depois do jogo contra o Sport já viaja para o Rio Grande do Sul e depois volta para São Paulo. Então assim, não é uma loucura como foram as últimas semanas de diversas viagens para fora da capital paulista. Inclusive aquela viagem lá para cidade do Puerto Cabello lá, que foi tipo loucura, como diz o Luciano Huck. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quarta-feira a todos. Amanhã tem São Paulo e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.